Alô, Joia! Mais uma vez estou aqui, continuo a ser a Nicole como sempre e quero lhe passar mais umas informações importantíssimas para a evolução, a nossa evolução pessoal e a evolução da humanidade. Nós vamos descobrir uma das causas primárias da poluição na Terra, porque destruímos o planeta Terra. É muito importante compreender. Se você não conhece a causa, a verdadeira causa, como podem tratar da solução. Quando não se conhece a verdadeira causa, estamos numa ilusão. Paramos de trabalhar na ilusão, vamos logo ao assunto mais importante. Então, voltamos por trás por compreender que há muito tempo, mais uma vez, foi feita uma substituição de informação que levou o povo a ser enganado e a se comportar de tal maneira a destruir a Terra. Não está completamente destruída, ainda temos tempo de fazer alguma coisa, podemos mudar a situação, não só podemos, mas devemos porque queremos. Acredito que sim. Uma pequena palavra assim, que tem a ver com o nosso tema. Ontem um senhor me disse, a solução, devemos aceitar, as mulheres vão retomar o poder na Terra, elas vão dominar os homens e assim que vamos conseguir reequilibrar isto tudo. E eu disse, não, as mulheres não querem dominar os homens. Os homens dominaram as mulheres, sim, isso é verdade, mas a mulher não quer dominar o homem. A mulher quer o equilíbrio entre a energia feminina e a energia masculina. Eu não quero o homem atrás de mim, eu quero o homem ao meu lado, para juntos fazer as coisas. As duas energias são necessárias. E vamos ver a qual ponto essas duas energias são necessárias. Elas são necessárias em cada um de nós. Bom, primeiro, uma mudança que foi feita, uma substituição da informação, foi dito que o homem representa a raça humana. E isto está errado. Eu vou lhe mostrar porque devemos repor as coisas, que são as coisas, a ideia original da criação, devemos repor o ser humano a representar a raça humana. Já lhe explico porquê. E é muito importante porque o equilíbrio no planeta depende disto. Observamos um pouco que temos os seres minerais, e os seres minerais não disseram que é o cristal, o diamante que representa a raça de seres minerais. Não. Temos os seres vegetais e não disseram que é o carvalho que representa a raça dos seres vegetais. Também não. Temos a raça animal e não disseram que é o elefante que representa a raça animal. Também não. E então, por que temos a raça humana e que nos disseram que é o homem que representa a raça humana? O homem é o homem. A raça humana é toda a hierarquia da humanidade, a partir do nascimento até a morte. É o nascimento, recém-nascido, bebê, criança, adolescente, adulto, maduros, idosos e a morte. Isso é a hierarquia. E também estão a retirar a hierarquia. Não há mais hierarquia agora. No lugar da hierarquia, puseram a palavra projeto. É o projeto. Não é um projeto, porque o projeto é aniquilar a raça humana. O projeto é desde lado. Eu não volto porque sempre continuei a respeitar a hierarquia. Eu aceito a hierarquia, é uma necessidade haver uma hierarquia. O homem representa o homem. Puseram o homem a representar a raça humana, por quê? Porque o homem ele tem uma energia predominante masculina. E a energia feminina do homem está a descer muito. No homem está a descer muito. Quando eu falo do homem, eu falo tanto do homem e da mulher, que tem uma energia masculina predominante a custo da desaparição do amor. É o ego que desenvolve. Cada vez mais ego, cada vez menos amor. É a energia masculina que é predominante.
Quando fala do homem, o homem tem uma energia masculina predominante e uma energia feminina mais baixa. Normalmente, a vida na Terra é para equilibrar essas duas energias. E não tenha medo de desenvolver a energia feminina, vocês não vão passar a ser gay por essa razão. Eu preciso dizer uma coisa, que não tem nada contra nada. A homossexualidade genuína é uma experiência de crescimento, de desenvolvimento pessoal, enquanto é uma experiência de evolução, enquanto a homossexualidade não genuína é uma experiência de evolução. Cada um faz as suas escolhas e convém ser bem informados para fazer essas escolhas. Nós estamos aqui, em princípio, para evoluir. E é por isso que estou aqui falando consigo. Agora, a energia feminina, a mulher na Terra representa a energia feminina. Ela é portadora da energia feminina, de mais energia feminina. Mas ela também tem energias masculinas. E as duas energias precisam ser equilibradas para ter um ser equilibrado. Eu vou falando de mim, desenvolvi muito essa energia feminina, de mulher consciente, responsável, e desenvolvi muito a minha energia masculina, porque ela é a minha proteção. Eu me defendo com essa energia feminina, porque tem caráter, e quando digo não é não, eu não me deixo controlar, porque sou forte, tenho essa energia masculina. Ela não é predominante, ela acompanha a energia feminina. Ok? É muito importante isto. Agora, temos o ser humano, que representa a hierarquia, e todos os seres, masculino e feminino, são dotados de energia masculina e feminina. Uma predominante é o trabalho que fazemos é para equilibrar essas duas energias, tanto na mulher como no homem. É isso que devemos fazer, é isso que é necessário. Agora, por que destruímos o planeta Terra? É simples, quando se sabe, não é? Nós destruímos o planeta Terra porque o homem, a energia predominante do homem, está a destruir a energia feminina. Desde o longo dos tempos, nós vemos, por exemplo, na Inquisição, a caça à bruxa era a caça à energia feminina, porque essa energia feminina é também o conhecimento. Um conhecimento que está dentro de nós, não nos livros. Este conhecimento é perigoso por quem controla a humanidade e quem quer destruir o poder humano. O homem está a ser educado para destruir essa energia feminina. É preciso voltar ao respeito da energia feminina. O homem, eu lembro-se que digo que quando falo do homem, falo também de mulheres. Essas que desenvolveram mais ego. Observamos por ver que o respeito da energia feminina se perdeu, o respeito pela mãe, onde está, o respeito pela mulher, onde está, até as próprias mulheres perderam o respeito delas próprias. É a falta de respeito pela energia feminina que é a causa da destruição do planeta. E por quê? Porque simplesmente a Terra, a Mãe Terra, é uma energia feminina. Sim, pois é, a Terra é uma energia feminina. E como a energia feminina não está a ser respeitada no nosso planeta, pelos próprios humanos, que passaram a ser homens, representados pela energia homem, predominante masculina, falta de respeito pela energia feminina. O próprio homem desrespeita a sua própria energia feminina. Foram educados por desenvolver o machismo. São machistas. E hoje vemos com a educação que está a ser dada às crianças, essas crianças que nunca têm um não, que têm tudo o que quer, quando ele leva o primeiro não, aí ele começa a manifestar essa energia masculina e essas crianças são educadas por formar futuros narcisistas. Hoje já temos muito narcisistas perversos. Onde está a energia feminina? O que esses homens fazem, homem e mulher, o que fazem com a sua própria energia feminina, eles a destroem.
para essa energia masculina ser predominante, a energia do homem, que representava a humanidade. Devemos cortar com essa informação e repor a ideia original da criação. A humanidade é representada pelo ser humano. Energia feminina e masculina em equilíbrio. É isso que nós devemos fazer agora. Okay? É só assim que vamos respeitar o planeta Terra, porque a Mãe Terra, tudo o que ela nos dá, seres minerais, seres vegetais, tem vida, e a vida, a essência da vida é o amor. E o amor é a energia feminina do ser. Os homens que renegam o amor, renegam a sua própria energia feminina. Daí a desconexão com o amor, daí a causa da destruição. O nosso trabalho a todos é repor as nossas energias em equilíbrio, energia feminina e energia masculina em equilíbrio. E podem crer que quando as mulheres tiveram feito este trabalho nelas próprias, elas são capazes de ajudar os homens a reconquistar essa energia feminina dentro deles para novamente viver em casal, em harmonia e equilíbrio. Porque é isso a causa da destruição na Terra. É o desequilíbrio entre energia feminina e masculina. E você pode ver que deram um corte e dão um corte e fazem tudo por destruir a relação amorosa entre mulher e homem. Nós estamos a parar isto tudo, stop, reequilibramos as nossas energias masculina e feminina. E cuidado com a falsa liberdade, que é selvagismo, que tem também a ver com essa energia masculina selvagem. Ok, liberdade sim, com energias equilíbrio, com confiança, com respeito, com amor. E lá, a Terra vai ser salva por nós, por esses seres equilibrados. A mensagem está passada. Até a próxima. Amo nós, amo tu. Até a próxima!